Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Pires, sou acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante da Liga de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre os aspectos gerais do diabetes mellitus. E como é que vai se dar essa nossa conversa? Bom pessoal, primeiramente eu farei uma introdução ao tema, depois falaremos a respeito do diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 e diabetes mellitus gestacional. Por fim, resolveremos duas questões de provas de residência para que possamos observar como que o conteúdo é cobrado nas provas de residência. E o que é o diabetes mellitus? Bom, o diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente. Ele ocorre quando há deficiência na produção de insulina, deficiência na ação da insulina ou deficiência na produção e ação da insulina, e essas deficiências acabam a longo prazo causando complicações. A alteração glicêmica tem sido vista como importante fator de causa para o aumento da taxa de mortalidade prematura. A classificação do diabetes mellitus se dá em função da respectiva etiologia. E quais são os fatores dos principais tipos de diabetes mellitus? São eles: fatores genéticos, fatores biológicos e fatores ambientais. A hiperglicemia persistente tem sido associada a complicações crônicas, micro e macrovasculares, ao aumento da morbidade, à redução da qualidade de vida e ao aumento da taxa de mortalidade. Vamos começar então pelo diabetes mellitus tipo 1, uma doença autoimune poligênica, decorre da destruição das células beta pancreáticas e causa deficiência completa na produção de insulina. Estima-se que 30 mil brasileiros sejam portadores do diabetes mellitus tipo 1. Estima-se também que o Brasil ocupa o terceiro lugar em prevalência do diabetes tipo 1 no mundo. O diabetes mellitus tipo 1 ele corresponde de 5 a 10% de todos os casos de diabetes mellitus. Frequentemente, ele é diagnosticado em crianças, adolescentes e em adultos jovens. Ele afeta de igual maneira homens e mulheres e ele se subdivide em diabetes mellitus tipo 1A e diabetes mellitus tipo 1B. Agora nós vamos conversar sobre o diabetes mellitus tipo 2. O diabetes tipo 2 corresponde de 90 a 95% de todos os casos de diabetes mellitus. Ele possui etiologia complexa e multifatorial. Geralmente acomete indivíduos a partir da quarta década de vida, e é preciso ressaltar que é uma doença poligênica com forte herança familiar. O desenvolvimento do quadro de diabetes tipo 2 tem contribuição significativa dos fatores ambientais. Tem como fatores de risco a inatividade física e os hábitos dietéticos inadequados, esses dois fatores colaborando para o desenvolvimento do quadro de obesidade. Preciso ressaltar aqui que o desenvolvimento da hiperglicemia se dá concomitantemente com hiperglucagonemia. Ocorre também o aumento da resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina. Ocorre aumento da produção hepática de glicose, se dá uma disfunção incretínica e há aumento da lipólise e, consequentemente, o aumento dos ácidos graxos circulantes. É preciso ressaltar ainda que ocorre o aumento da reabsorção renal de glicose. Ressaltar também os graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. Além disso, sobre a fisiopatologia, o diabetes tipo 2 se diferencia do diabetes tipo 1 porque não possui marcadores específicos da doença. Em 80 a 90% dos casos, o diabetes mellitus tipo 2 está relacionado ao excesso de peso e a fatores ligados à síndrome metabólica. Na maioria das vezes, os pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos por um longo período. O diagnóstico se dá por meio de dosagens laboratoriais nas consultas de rotina ou diante das manifestações crônicas geradas pelo diabetes mellitus tipo 2. E é preciso ressaltar
que normalmente os pacientes não manifestam sintomas clássicos relacionados à hiperglicemia. E quais são os consagrados fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2? São eles: história familiar da doença, o avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional, hipertensão e dislipidemia. A distribuição da adiposidade corporal, mais comumente associada ao diabetes tipo 2, é a distribuição central. Esse tipo de distribuição é um indicativo de acúmulo de gordura visceral. O tecido hipertrofiado gera citocinas pró-inflamatórias e gera também resistência à insulina. É mandatório para indivíduos com sinais e sintomas a coleta de exames para confirmação diagnóstica do diabetes mellitus tipo 2. Ainda que assintomático, a presença de fatores de risco já impõe a necessidade de exames de rastreio para um diagnóstico precoce. Agora nós vamos conversar sobre o diabetes mellitus gestacional. É uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, tem início durante a gestação, representa risco para a mãe e para o bebê e normalmente é diagnosticado no segundo ou terceiro trimestre de gestação. O diabetes mellitus gestacional é uma condição diabetogênica. A placenta fica encarregada da produção de hormônios hiperglicemiantes e enzimas placentárias. Há um aumento compensatório na produção da insulina e na resistência à insulina. Há uma disfunção das células beta pancreáticas. O diabetes mellitus gestacional pode ser uma circunstância transitória ou persistir após o parto. É um importante fator de risco independente para posterior desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. A prevalência varia de 1 a 14%, mas depende muito do grupo pesquisado e da região na qual esse grupo mora. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes mellitus gestacional? São eles: idade materna avançada, sobrepeso, obesidade, história de diabetes em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, pré-eclâmpsia, antecedentes obstétricos de abortamento por repetição, síndrome de ovário policístico e baixa estatura da mãe. Outras formas de diabetes mellitus: pode ocorrer diabetes mellitus diante de defeitos genéticos na função da célula beta, defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, diabetes induzido por medicamentos ou agentes químicos, infecções e formas incomuns de diabetes mellitus autoimune. Agora eu cito outras síndromes genéticas por vezes associadas ao diabetes mellitus. Temos a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, coreia de Huntington e distrofia miotônica. Agora, nessa etapa final da apresentação, nós vamos resolver duas questões de provas de residência para que possamos observar como que esse assunto costuma ser cobrado. A primeira questão vem da prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá. Uma paciente de 64 anos com índice de massa corporal igual a 34, em exames de rotina apresentou hemograma sem alterações, colesterol total 230 mg por decilitro, HDL 35 mg por decilitro, glicemia de jejum 185 mg por decilitro e creatinina 1,3 mg por decilitro. Exames posteriores evidenciaram glicemia de jejum igual a 200 mg por decilitro. Em consulta de retorno, relata poliúria, fadiga e astenia. Considerando os dados clínicos apresentados, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável. Vamos lá então. Alternativa A: síndrome de obesidade com hipoventilação. Alternativa B: diabetes mellitus tipo 2, alternativa C, diabetes insípidos nefrogênico, alternativa D, hipotireoidismo, alternativa E, neoplasia de cabeça de pâncreas. A alternativa correta dessa questão é alternativa B, diabetes mellitus tipo 2.
A nossa paciente ela tem duas glicemias de jejum alteradas, uma a 186 mg por decilitro e outra a 200 mg por decilitro. Essas duas glicemias são suficientes para o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Vamos para a nossa próxima questão então. Agora uma questão da prova de residência da Universidade Federal do Amazonas. Sobre o diabetes mellitus, podemos afirmar, exceto. Alternativa A. Um dos critérios diagnósticos é a glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro. Alternativa B. Seus sintomas clássicos são poliúria, polidipsia, polifagia e perda voluntária de peso. Alternativa C. É classificada em tipos 1 e 2, sendo o tipo 2 acompanhada preferencialmente na atenção básica. Alternativa D. Outro de seus critérios diagnósticos é a presença de glicemia maior ou igual a 200 mg por decilitro. Ou alternativa E. Entre os fatores de risco associados estão idade maior que 45 anos, sobrepeso, obesidade central, história familiar de diabetes e hipertrigliceridemia. A alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Seus sintomas clássicos são poliúria, polidipsia, polifagia e perda voluntária de peso. O paciente com diabetes mellitus, ele perde peso porque quer? Não. Então essa aqui é a incorreta. Como a questão pede o que não se pode afirmar sobre o diabetes mellitus, então assinalamos a alternativa B. Então, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês que chegou até esse momento no vídeo. Peço que vocês não esqueçam de curtir a página da Liga no Instagram e no Facebook. E em breve nos vemos novamente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.